Olá pessoal, tudo bem? Dia super produtivo aqui na NetGlobe, aqui no nosso estúdio, no nosso QG, um lugar super aconchegante, onde nós conversamos sobre boas histórias, conhecemos novas pessoas, novas formas de pensar e sem dúvida alguma isso fortalece ainda mais a nossa grande comunidade de tecnologia no nosso país e nesses capítulos que estamos aqui do mundo de cibersegurança. E o meu convidado de hoje, Hélio Numata. Hélio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, agradeço principalmente o convite e vamos conversar bastante sobre esses temas que virão. É isso aí. Hélio, a gente tem um carinho muito especial pelos profissionais que têm dedicado décadas, né, das suas vidas profissionais a um segmento muito importante hoje para a continuidade dos negócios, né, para que nós possamos ter um futuro e uma nação muito mais consciente da importância da sua própria segurança digital. E eu estou aqui de frente de um grande profissional que dedicou uma vida, né, a esses temas. Porém, nós queríamos conhecer o Hélio como pessoa, como ser humano, né? Um pouquinho da infância, um pouco dos valores que nós aprendemos, né, Hélio? Lá na nossa casa, na nossa família, né, com as pessoas que, de fato, são fundamentais para que essa história pudesse ser compartilhada. Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa infância. Vamos dar alguns passos lá para trás, Hélio. Ah, sim, vamos lá. Vindo de família pobre, né, também, né, não é porque é japonês que a maioria pensa, todo mundo rico. Não, não é bem assim, né. Fui criado por avós, né, porque praticamente não tive pai e mãe, né, desde a minha infância. Eram todos da lavoura, depois feirantes, aí depois foi a questão de comércio. Na infância, sempre escola pública, né, no caso, e morava numa casa com rua de terra vermelha, num bairro bem afastado dos subúrbios. E desde jovem sempre pensava nas coisas como elas funcionavam, sempre curioso, né? Então, Curioso, né, Hélio? brinquedos viam, depois de um mês já estava tudo destruído, desmontado, olhando, desmontado, depois nunca mais voltava e era bronca o tempo todo. Que legal. Mas, enfim, aí começa essa parte da escola, comecei a estudar, obviamente, escola pública, né? Bom aluno, Hélio? Olha, eu não vou dizer que era melhor também, porque como eu vim de uma família que em casa não se falava muito o português, então não tinha quem apoiasse em casa. Entendo. Então, ou eu me virava, entendia o que era ministrado em aula, ou eu não aprendia. Então, sempre ficava até... Porque tem um pequeno detalhe, até os 6 anos e pouco eu não sabia falar português. Você não sabia falar português? Não falava porque, com avós vindos do Japão, pré-guerra, aquela coisa toda, não se ouvia o português em casa, então... Eu entendo. E isso depois, obviamente, quando entrei na escola, Aí sim. foi se diminuindo, diluindo, até, acho que com 8, 9 anos já estava bem mais óbvio, né? Que criança nessa idade aprende muito fácil o idioma, né? Então, é verdade. Foi mais fácil nesse período. Que bacana. Hélio, você se lembra, na sua época ainda, como jovem, as brincadeiras que tinha ali no seu bairro? Como que eram as brincadeiras da sua época? Padrão, né? Hã? Na rua, andar de bicicleta, correr, descida de barranco com papelão, acho que não sei se você passou por esse tipo de coisa. Passa até hoje, viu, Hélio? Passa até hoje com os filhos. Guerra de mamona. Guerra de mamona. Era bem saudável. Tinha estilingue? Lógico que tinha, né? Tinha que ter, né? Era quase que um upgrade, né? E a famosa bombinha, né? Que hoje em dia é proibida, mas... Pô, estourar bombinha no vidro de lata em latinha era... Tinha que passar por isso, né, Hélio? Tinha que passar, senão não era moleque, né? Aí você fica com as marcas de guerra depois, mas tudo bem. As chineladas, né, que a gente levava, né? Hoje em dia a gente trata diferente isso, mas na nossa época era diferente. Exato. Hélio, normalmente, na realidade que você veio da sua família, né, imigrante, muito trabalhadeira, né, o trabalho sempre dignificando muito, né, as pessoas, as famílias, você foi incentivado desde o início a ajudar, ou era mais, vai estudar e não precisa se preocupar aqui em ajudar? É um caso um tanto atípico, né, porque devido a ser família japonesa, eles queriam que ajudasse, obviamente, nas atividades, né, da família. Até uma certa idade eu realmente ajudava, né, no que podia. Mas eram coisas que não me agradavam.
Porque desde novo eu vinha aquela situação de retorno merecimento por alguma coisa. Entendo. Por exemplo, um caso, eu via os amigos tendo... O pessoal jovem não vai saber o que é isso, né? Tendo um Lecoq, um New Balance, Sim. andando de conga bamba. Um bamba e um com conga. chute. Eu falei, nossa, mas eu queria ter aquilo ali, como é que eu faço, né? E aquele E New eu via Balance que a família era o... não podia ajudar também, não entendia o que era aquilo e... Aí eu pensava, eu preciso dar um jeito nisso. Boa. E aí que a coisa toda começou a mudar, né? Comecei a estudar um pouco mais, a melhorar a questão de notas e lá pelos 9, 10 anos eu já sempre pensava, não, eu preciso trabalhar. É mesmo, Hélio? Preciso trabalhar que eu preciso sair daqui. Eu não quero ficar aqui em um bairro pobre na época, né? Tudo mais. E sem perspectivas, né? Eu não queria virar chacareiro, não desmerecendo. Eu não queria virar um feirante. Aí eu tinha um primo que estudava na Escola Técnica Federal de São Paulo. O cara mexia com eletrotécnica. Ali, em visitas na casa dele, ele começou a me mostrar coisas interessantes, né? Circuitos eletrônicos, que gerava faísca. Sensacional. Que fazia LEDs piscarem. Eu comecei a olhar aquilo. Ele tinha na época um TK-85. Um TK-85, o famoso TK-85. Aí ele começou a me mostrar como é que programava aquilo depois de um joguinho e gravava aquilo em fita cassete. E ligava na TV, né? Ligava na TV. E para reproduzir depois do jogo, no ouvido, né? Você tinha que tocar, dar o play e ficar ouvindo aquilo. Aquilo me interessou. Anos 80 isso, né, Hélio? 80. Anos 80. Brilhante anos 80. Anos 80. Ali começou a mudar um pouco meu objetivo, né? Eu pensei, olha, é um caminho e é isso que eu quero. Depois disso, terminado o que hoje é o... Já nem sei mais como é que fala, mas antigamente é o primeiro grau, né? Primeiro grau. No segundo grau, fui para um colégio técnico. Poxa. Na época não tinha computação, né? Então curso de eletrônica. Então tinha muita questão de eletrônica digital, desenho, confecção de placa de circuito. Aquilo foi legal porque eu comecei a ter o primeiro contato e consegui o primeiro estágio. Por ironia do destino ou não, me candidatei para uma vaga numa empresa de eletroeletrônicos. Por causa do curso, para trabalhar numa parte de assistência técnica ou engenharia de circuitos, de projetos de produtos. E acabei caindo no mainframe de IBM 3270 como estágio. Uau. Aí aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui não é circuito, mas enfim, isso daqui parece legal. Então, o que eu fazia? Você dessa época, você sabe que é um bloco BLI, né? Com certeza. Então, ficava tomando choque, ligando a comunicação de altíssima velocidade de 2400, né? Que na época era o máximo, né? 2, 4, 6, 8, 10, lembra dessa contagemzinha? Legal, né? E fazia disco de pizza, né? Fita de backup, né? Disco de pizza. E ali começava, né? Suporte a terminal burro, a conectarização de cabos coaxiais no ancestral do switch do hub, né? Que é as controladoras. Controlador. Parava tudo, lembra? Parava o enlace 10, parava a rede toda. E já aconteceu de eu parar o ambiente, porque, pô, com 13 anos... Um BNCzinho mal conectado. Com 13 anos, o pessoal me manda fazer uma configuração no meio do dia. Eu não sabia como é que aquilo funcionava. Daqui a pouco, alguém bate na porta lá do teórico CPD. O que aconteceu aqui? Não, tirei esse cabo aqui, vocês não queriam configurar, você precisava conectar um outro cabo aqui com o terminal bull para fazer a programaçãozinha, né, dele. Mas você tirou o cabo sim. Até então não havia informação que uma carga de 50 ohms que você tira, que um cabo coaxial que você abre, para tudo. Para tudo, né? Aí foi o início, né? Comecei a me interessar. Aí foi os primórdios, quando começou a aparecer os primeiros PC XT, as famosas placas IRMA, né? Que conectava mainframe nos PCs e fazia configuração, reparo, troca de placas. E foi assim, até acabar o estágio. Que coisa bacana, Hélio. Que bonito ouvir isso, porque estou diante aqui de um profissional que viveu literalmente o início da TI que nós conhecemos hoje, né? O início da TI, mas é não é? Estamos falando de quase 40 anos atrás e muito bonito, muito bacana. Hélio, assim, foi uma paixão na sua vida, uma coisa que te chamou sempre para aprender, assim,
de querer saber como as coisas funcionam, e aí chega aquele momento fatídico, né? Escolher uma profissão. O que você vai de fato ser? Você teve dúvidas na sua profissão? Ou foi algo meio que, assim, já estava encaminhado? Assim, a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria trabalhar com tecnologia, né? É. Não importasse qual. Tá. Porque me agradava, era interessante ver, né? Então, foi o caminho que eu decidi naquele momento. Só que, obviamente, após o término do estágio, eu não consegui, né, voltar para essa área. Fiquei alguns anos trabalhando com assistência técnica, né, de circuitos eletrônicos e isso mais, mas sempre aquela vontade, poxa, eu estudei para trabalhar com esse tipo de coisa que eu estou fazendo agora, mas eu gostava mesmo daquilo ali que eu fiz no início. Então, foi um período para montar uma estratégia, como que eu volto para aquilo. Porque não sei, você lembra, obviamente, cursos de aperfeiçoamento para aquilo eram caríssimos, era impossível. Impossível. Tudo em inglês, ou seja, uma dificuldade enorme, né? Foi quando acabei decidindo ficar alguns anos no Japão, né? Você foi para o Japão? Foi com Quantos 18 anos, eu fiquei 1 ano e meio, 2 lá. 2 anos no Japão. Justamente para quê? Para ter aquela reserva financeira, para me voltar a estudar, fazer os cursos. Na época, sem fazer propaganda de marca, que só existia a tal da Brás Figueiredo na época, né? Então, fazer os cursos para poder aprender uma tecnologia nova. Então, esse era um dos objetivos. Retornando, fiz vários cursos, né? Famoso NT4, Windows 95. Depois disso, surgiram algumas oportunidades de trabalho, até ir trabalhar numa universidade, onde ali eu comecei realmente a atuar como um supervisor, um coordenador de administração de redes, né? Que bacana. Ou seja, então, voltando do Japão, você volta, início um pouco do que a gente chamava de cliente-servidor, ou seja, o primeiro conceito de server, de client, Sim. de rede, saindo do coaxial, indo para o UTP, hubs, o início, né, das internets de escadas, é um pouco esse momento que você volta do Japão. Eu peguei o começo ali, né, quando iniciou o processo de linha de escada, né, então... Linha de escada, os pools de modem, aquela coisa toda, o link, né? de alta performance era 64K, 64K. Né? Acima disso era caríssimo, né? Era. Então... Era o ISDN, né, que já aí trabalhava com 2 de 64, na universidade né? que eu estava ainda era um pouco melhor, né? Porque era a conexão via Embratel via satélite ainda. Né? Bacana. Mas foi um período bem interessante. E a partir dali eu aumentei minha capacidade de estudar, tinha acesso agora, né? A montar os ambientes, a ver ambientes em funcionamento. Logicamente, você vai errar muita coisa, né? No início de carreira. Então, teve muitos erros, né? Erros que hoje em dia você pensa como que aconteceu, mas óbvio, você não tinha experiência alguma. Então, e um ambiente que não havia também na época muitos profissionais gabaritados para te orientar. Então, por vontade própria, você vai cavalgando, procurando, acessando. A internet mal tinha, mas tinha as revistas, né, que vinha PC Magazine, aquelas revistas importadas que tinha na época. Comecei a estudar, ler aquilo. Hélio, você lembra algum desses perrengues dessa época? Eu vou contar uma. Quando eu entrei em TI, tive o processo de integração. O meu líder na época disse o seguinte: olha, estou te trazendo um disquete de 5 1/4 aqui. Ele está com vírus. Eu estou te deixando aqui um álcool isopropílico e uma flanelinha aqui para você limpar o disquete para tirar o vírus com o álcool isopropílico. Olha só, né, as pegadinhas e tudo mais. Saindo um pouco disso, você lembra algumas coisas assim, Hélio, do início ainda da jornada, aquelas coisas que a gente, né, se pega e fala, poxa, uma configuração, alguma coisa? Estamos aqui no nosso bloco de não mostrar só sucesso. Vergonhoso, né? Por exemplo, um cabo de rede UTP que existe 568A e B, né, os padrõezinhos, e no início você não sabe, vai cortar o fio e deixar os 4 cabinhos, né? Quem nunca fez isso? Isso foi uma das coisas. E aí você começa a ter problemas de rede e não sabia por quê. Porque aquela coisa toda, sem todo o processo de atenuação que o cabo tem que ter, pega ruído e a rede começa a cair, ter problemas. Em hub ainda, você não sabe onde está o problema. Foi um dos perrengues que eu já passei também. Eita, coisa boa. E hoje em dia, isso é nativo já. Hoje em dia, você tem equipamento que testa, né? Então, facilitou a vida pra caramba. Pra caramba.
Hélio, falando um pouquinho da sua evolução profissional, né? Ou seja, um amante, um curioso, imagina o quanto, né, seja, de dedicação que houve para formar todo esse background. Quando foi o momento que cibersegurança começa a te chamar bastante atenção, né, e você começa a dedicar mais tempo, estudos? Como que foi essa transição? Foi uma transição meio longa, para te falar a verdade, né? Na época que eu comecei nessa universidade que eu trabalhava, eu era responsável pela parte hoje em dia, de Active Directory, né? Tá, do AD. Então, gestão de usuários, permissionamento, file server, já tinha toda aquela questão de política de acesso, tive que estudar, então eu comecei a fazer parte de controle de acesso daquilo, gestão de usuários, então isso já deu um início. Aí surgiu uma oportunidade também, porque havia um grupo de pessoas que cuidava da parte Linux. Então essas pessoas foram embora da empresa, né, na época, ficou sem dono e acabei pegando, e uma coisa que eu não fazia a mínima ideia, que diabos é Linux, né, na época. E era o fervo do open source, né? Ou seja, estava muito do mundo open source, né? Sim. Tive que aprender Linux em 6 meses, e aí comecei a trabalhar com Firewalls Linux, tá. Famoso iptables, né? iptables, sem dúvida. Aí descobri o Snort, fazia aquela parte de usar shell script para entender logs do Snort, para trabalhar em cima do iptables, quando o ataque viesse, bloqueio automático. Eu começava a brincar com esse tipo de coisa. Depois disso, sobrou a parte de e-mail também, que era e-mail Linux. Como que funciona e-mail? Aí comecei a estudar e-mail. Como que funciona o Linux? Caramba, mas é diferente, né? De um padrão que a gente tem hoje. Eu acabei aprendendo a fazer isso, também mexendo na parte do servidor Linux, de e-mail. Aí você começa a tratar com phishing, com spam, começa a entender aquela coisa toda, protocolos. Então isso tudo foi aumentando cada vez mais minha curiosidade, né? Interessante, né, Hélio? Você tá dando esses detalhes, as pessoas assim, pô, mas o Renato e o Hélio estão falando de e-mail. Assim, é importante as pessoas entenderem... Fundamentos? Que a tecnologia da época, né, de você imaginar que você ia ter uma rede onde você podia ter e-mails trafegando, né, um servidor controlando aquilo, agendas, era uma tecnologia mega, né? Ou seja, era o início da colaboração. Era o início da colaboração, exato. Era bem no início. Logo depois disso, passei por uma consultoria, né, também. Então, ali eu fazia tudo, desde infraestrutura a segurança. Então ali já fortalecia bem mais. Eu ia em cliente, configurava firewall, configurava a rede segura, configurava e-mail, criava todo o hardware de Active Directory, fazia a gestão de patching, N coisas. Depois fui para uma grande de tecnologia. Foi onde, digamos que aprendi a virar gente, né? Porque não sabia essa questão de trabalhar com IT ou com processos, porque sempre trabalhando em empresas de menor porte. Então, começar a ter aquela parte de doutrinação de políticas, foi importante. Mas não era bem o que eu queria, porque estava muito viesado, porque em uma empresa grande de outsourcing, você está limitado naquele quadrado, você não pode sair daquilo nem olhar para o lado, né? Exato. E eu não me sentia bem com aquilo, então acabei mudando, né, para outra empresa no ramo financeiro. E ali começou. Então, toda aquela bagagem que eu acumulei durante os anos, ali eu comecei a realmente desenvolver bem mais, porque era um ambiente que estava desorganizado na época, né? Então, eu entrei como infraestrutura. Aí fiquei vários anos como infraestrutura, mas sempre fazendo a parte de controle de acesso, gestão de usuários, segurança de e-mail, que acabava não havia a segurança na época. Depois de uns anos surgiu uma área de segurança lá. E nesse meio período, a empresa passou por várias mudanças, de ida para a nuvem, aquela coisa toda. Então, certas coisas eu deixei de fazer e eu prestava mais atividades para a área de segurança do que as minhas próprias coisas. Então, surgiu a oportunidade de passar para essa área. Aí foi um momento, acho que, de maior crescimento, que foram vários anos de aprendizado pesado mesmo, porque no mercado financeiro a exigência é muito alta, né? Então, mais ou menos não era aceito. Ou fazia com excelência ou não. Só que com isso, sem você saber, você acabava subindo de patamar de uma forma rápida. Isso me ajudou muito a fazer grandes projetos de segurança, a entender melhor de segurança. Que uma pessoa que, em teoria, foi para uma área de segurança, que não veio de segurança, havia, obviamente, os preconceitos, né, internos, né? Pô, mas você não é de segurança, mas o que você sabe, né?
Eu não sei, posso aprender, mas eu tenho fundamentos que vêm lá de trás, de infraestrutura. Então, com isso foi evoluindo até surgiu a oportunidade de mudar novamente, né? Aí, desde então, tenho seguido uma carreira de cyber mesmo, né? 100% cyber. E trabalhado bastante. E tentando me desenvolver. E, obviamente, o mais importante é que eu tenho em mente que a gente chega num período de maturidade e aquele momento que você para de competir com o do lado, tecnicamente, chegou. Opa, aquele rapazinho jovem, isso aqui é gênio. Vem pra cá. Vem pra cá. Sua capacidade de trabalho, sua inteligência, seu desempenho é bom. Eu não vou competir, porque a gente vai ficando velho, nossa capacidade mental já não é a mesma comparado com um rapaz de 20, 25 anos que você vê que é gênio. Então você começa a ver que o ciclo muda, né? Então eu tenho minha ciência que, obviamente, daqui para frente eu tenho diminuído minhas atividades mais técnicas, né? Hands-on, né? Partindo mais para essa carreira do CISO mais administrativo, né? Então isso é algo que eu tenho estudado para tentar me aperfeiçoar cada vez mais, porque vindo de uma carreira técnica, temos um gap muito grande, né? De conversação com alta gestão, de convencimento. Então isso é algo que eu, hoje em dia, tento me aprimorar bastante. Muito bom. Muitos me perguntam se ainda o segmento de tecnologia, de cibersegurança, é uma boa profissão para um jovem que está chegando ou para alguém que quer fazer dar uma guinada na carreira e se reposicionar. Como você tem visto o mercado de cibersegurança na ótica do profissional, né? Ou seja, de quem tem ali se aplicado, estudado, buscado crescer na carreira. Como que você tem visto a profissão de cibersegurança? Olha, eu vejo uma carreira muito boa para quem realmente tem vontade. Como eu digo, não existe atalho, né? Não tem atalhos. Então, ok, você está iniciando, então tem um caminho a seguir. Como existe no karatê o famoso Kihon, né? Você deve saber, é o básico. Como é que você vai lutar se você não sabe fazer o básico? O que eu quero dizer com básico? Pô, você não sabe TCP/IP, não sabe o fundamento de um roteamento, de switching, na parte de sistemas operacionais, a parte de rede como um todo, isso tudo interligado. Tem N coisas seguindo caminhos diferentes, né? Primeiro eu falo de infraestrutura, mas você tem também a parte de segurança de aplicações. Então, existem os fundamentos de aplicações. Tem N elementos que dependem do segmento de cyber, porque cyber é como uma medicina, você tem ramificações diversas, né? Só que tem alguma coisa em comum que chama base. Sem essa base, você acaba sendo meio que ineficiente. Então é preciso reforçar muito os fundamentos. Sem isso você não conseguiria seguir. E eu vejo que muita gente se interessa, mas o mercado tem um gap muito grande, né? De pessoas. É que criou-se uma coisa mística que mercado de segurança é somente a posição do atacante, do hacker, é o que dá glamour, né? Que é o que é importante, mas não é muito bem claro para as pessoas que não estão no meio que não existe só isso. Então você tem de governança, você tem parte de processo, você tem parte de defesa, a parte de políticas. Então tem N coisas, N elementos de segurança que podem ser explorados por uma carreira. Mas a guinada realmente, para quem já está, o que eu diria é, primeiramente, uma conversa com alguém que já está no meio é importante, porque senão acaba atirando em alguma coisa, iniciando com algo que você não tem ideia do que seja. Porque é muito dispersa, né, a área, tem muitas formas de iniciar. Então, primeiramente, que uma mentoria seria essencial para quem for iniciar. Mas de alguém que já tem essa base, né? Não alguém que... É um termo não tanto pejorativo, mas alguém que, por exemplo, entrou por acaso, mas nunca desenvolveu porque sempre teve abaixo dele pessoas para fazer as coisas, mas aquela pessoa mesmo é puramente o administrador, não tem base do que é. Então essa não seria a pessoa adequada, ao meu ver, em termos para o início, a não ser que essa pessoa iniciante que quiser seguir uma carreira mais administrativa dentro de cyber, mas caso contrário, no início eu acho que tem que pelo menos botar a mão na massa, fazer dos fundamentos iniciais. Hélio, muito se discute, né, da posição do CISO, né? E é uma posição que, sem dúvida alguma,
é uma posição super importante, Sim. né? É o líder de segurança, olhando o negócio, traduzindo, né, o risco para a alta direção, para o board, para o investidor, mas ao mesmo tempo o CISO é cobrado em trabalhar, né, a cultura organizacional, tendo cibersegurança ou a segurança cibernética, né, sendo praticada dentro da organização. Queria que você falasse um pouquinho do papel do CISO dentro dessas duas visões, com os pares e os investidores, acionistas, o board da companhia e a grande base, que é a fortaleza da mão de obra corporativa. Sim. Primeiro ponto, você tem que ser o maior elo de confiança. Porque se você está ali, aquelas pessoas todas do board acreditam que seu expert, você é aquele porto seguro, é aquela pessoa que vai transmitir a real situação da sua empresa, né? Então, eu acho que o ponto mais crítico aí é ganhar a confiança e manter essa confiança. Com confiança e dentro de um board, evitando usar os famosos linguajares técnicos, né? Falar numa linguagem mais gerencial, mais clara, direta, passar os pontos, os riscos e ter uma boa negociação, boa conversa. Óbvio que nem sempre é possível, que tudo isso depende da questão de budget da empresa, que tamanho que é a empresa, qual o apetite de ter a defesa da sua empresa em dia, né? Mas são coisas que têm que ser trabalhadas, muito mesmo. Eu acho que assim, uma coisa que tem que ser feita mesmo, acho que um treinamento de comunicação é algo essencial hoje, principalmente para pessoas como eu, que veio de uma carreira muito técnica. É fato, eu tenho dificuldade ainda, né, de transmitir muitas vezes para o board, né, ou para a camada mais alta, alguns pontos, mas tento fiscalizar, e ainda no meu caso, ainda a empresa é toda em inglês, né, então tenho que mudar ainda a forma de falar também, né. Mas esses são os pontos que eu acho que mais relativos, né, ter a confiança e transmitir, porque se você não transmite da forma correta, você não tem o budget para poder fazer investimento, e qualquer evento que ocorra fora desse ponto, mas você não havia previsto? Essa pergunta é fatídica. É, fatídica. Por que nós tivemos esse incidente se temos as ferramentas essa, metodologias aplicadas? Né? Perfeito. Então tem essa questão da confiança. E na camada de baixo, obviamente, né, na empresa como um todo, a posição importante, primeiro, mais uma vez também para a questão da tranquilidade. Não, nós temos alguém de segurança. A pessoa, não, obviamente a pessoa não é um deus, mas ela tem que transmitir muita segurança e tentar usar, vamos lá, o termo direto. A gente tem que fazer engenharia social na própria empresa, com os próprios funcionários, com os pares direto. A conscientização. Porque o usuário em si, ele não sabe que ele está em perigo. Ele é o maior perigo. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Então, se ele não entende isso, temos um problema muito sério. O phishing vai para quem? Primeiro, vai para o usuário. A partir do usuário, começa toda aquela cadeia que nós já sabemos, né? Salvo casos que um ataque vai direto no sistema por fora, mas a maioria das vezes vem pelo usuário. Ou por e-mail, ou pendrive, alguma besteira que aconteceu, ou ele passou informação, uma credencial vazou. Então, você tem que ter a parte de cultivar a confiança, processos de educação, criar planos para isso, obviamente junto com recursos humanos, porque senão a coisa não funciona, e muitas vezes não funciona porque não tem aquela obrigatoriedade, e aí fica a pergunta, como forçar isso, né? Não tem receita mágica, nem bala de prata, mas aí cabe cada um entender o negócio, como funciona, e tentar fazer a parte de awareness, trazer as pessoas. Eu procuro fazer regularmente alinhado à gestão regional, comunicados, né? Treinamentos regulares, lives, né? Junto ao público geral da companhia, para que todos tenham ideia, né, do que acontece. Surgiu uma coisa nova, a clonagem de WhatsApp. Eu mandei comunicação para todo mundo, né, óbvio. Como funciona, recomendação de MFA, segundo fator, muita gente não usa. O PIN do chip de SIM card. Então, são coisas que você vai ganhando. Eu tinha alguns problemas com as áreas de sistemas, né, também.
Mas você tem que ganhar a confiança dessas áreas. São usuários também. Que muitas vezes eles acham que simplesmente programação resolve todos os problemas, mas e o ciclo de desenvolvimento seguro foi cumprido? E aí a gente começa todo aquele processo de análise, checagem, montagem dos riscos, vulnerabilidades, passa. Depois disso, obviamente, você vai pegar seu pessoal de Red Team para dar aquele processo de treinamento em cima dos devs para que eles entendam, olha, tem que seguir dessa forma. Ah, entendeu? Ok, agora nós vamos para o ciclo de desenvolvimento seguro, vocês vão entrar no ciclo, na esteira aqui, trabalhar junto como o resto de toda a empresa, ou, dependendo da empresa, né, já vamos começar a planejar um ciclo de desenvolvimento seguro, agora que vocês têm a visão de como isso tudo funciona, e vamos negociar uma ferramenta ou algum outro framework que seja, né? Sensacional. Hélio, o que você nos disse foi o seguinte, é uma profissão apaixonante, a área Sim, técnica é muito legal, a gente se diverte, tem muito desafio, mas a posição do CISO hoje é, sem dúvida alguma, ser um grande patrocinador, né, para que os diálogos sobre segurança estejam alinhados com o negócio, com as prioridades principais do negócio. A gente parar de ser aqueles chatos, né, Hélio? Não pode, não pode. Ah, mas por que você vai subir uma aplicação se você não fez ainda uma checagem de segurança? O desenvolvimento não foi seguro aqui. E muito mais um orientador, um evangelizador, né? E abrir conversas para que a gente possa ir multiplicando, né, os nossos guardiões ou os replicadores, né, daquela consciência ativa. Exato. Da importância. No final do dia é isso, né, Hélio? No final do dia você é o facilitador. Não pode parar o negócio, mas também não pode tampar os olhos para alguma coisa que pode vir a causar impacto no negócio. E essa mensagem que você passa, né? Aquela visão do CISO que só bloqueia, isso já foi na década passada e na época que a sua segurança era para dentro do firewall. Hoje em dia isso acabou. Hoje está anywhere, então, quem ainda tem essa visão, eu acho que ficou um pouquinho para trás, é o momento de reciclar um pouquinho, né? Uma atualizada. Hélio, o que você tem estudado, onde você tem aplicado um pouco do seu tempo hoje, seja numa leitura, seja aprendendo algo novo? O que tem te desafiado hoje, Hélio? Hoje em dia eu tento reforçar um pouco a questão de application security, segurança de aplicação, né? Porque eu vim muito de infraestrutura, então são coisas que eu não mexia muito, né? Então tento estudar um pouco mais a questão de application security. Acabei fazendo alguns treinamentos de ethical hacking para ataque a aplicações, segurança de aplicações. Então algo que eu tenho perdido um pouco mais de tempo para depois também para poder participar das reuniões e entender um pouco melhor, porque senão você acaba ficando meio que, mas isso aqui na infraestrutura é assim, mas isso aqui é aplicação. Então essa visão, a mentalidade do criminoso, você tem que começar a entender como ele funciona. Então para isso também um pouco de application security é importante nesse caso. Muito legal. Hélio, horas vagas, você tem algum hobby, tem alguma coisa que você gosta de fazer aos finais de semana, e aí? Um hobby que eu adotei ultimamente é uma coisa um tanto esquisita para determinadas algumas pessoas, né? Tenho brincado um pouco com energia solar, né, no caso. Olha que legal. Tem te chamado a atenção, então, isso? Sim, montei meu sisteminha de energia solar em casa, né? Olha que legal. Os conhecimentos de curso técnico em eletrônica servem para alguma coisa, tem que utilizar. Que bom. Fora isso, gosto muito de carros, né, também, né? Então, a cultura do carro turbo é algo que me agrada bastante, né, no caso. Agora que eu consigo tá vindo a questão da onda do carro elétrico, mas por enquanto não quero isso. Não, deixa aqui, deixa eu ficar com o meu turbinho aqui, me divertir um pouquinho. E o que você tem, Hélio? O que você gosta, assim? Alguma linhagem de carro, algum tipo de... Não, só sendo um turbinho já me agrada, né? Já agrada. Para estar ali mexendo, olhando na mecânica, chipando, assim, melhorando, é isso. Coisas que me agradam. Que bom. E jogar videogame com meu filho, né? São coisas que me agradam bastante, né? E aproxima bastante, né? Sim. São coisas que têm me agradado ultimamente, né? Hélio Numata, que bate-papo bacana. Obrigado pela sua generosa contribuição, né? Eu sei que não é fácil, né? Quando a gente recebe um convite para dizer, vamos lá fazer uma entrevista, bater um papo, mas quando tem um propósito, né? E tem principalmente a sua história como a fonte de inspiração para a nossa conversa, fica muito legal. Queria agradecer pela sua gentileza, né, de ter aceito. Muito obrigado, viu, Hélio? Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e para poder passar para as nossas próximas gerações, né, um pouco da minha história e como que eu cheguei até aqui. Foi bem legal. Muito obrigado. E que história e que superação
vindo de uma família simples, imigrante, né? Ou seja, verdureiros, que ia te chamar ali para uma carreira na roça, como a minha história, como os meus pais na roça também, e a gente se desafia e vai para o fabuloso mundo da tecnologia que mudou a vida do Hélio e mudou a vida do Renato também. Parabéns, Hélio. Obrigado. Linda história, inspiradora. Muito Valeu. obrigado.